balas, arame farpado, minas, conchas de artilharia estendidas entre as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Um longo, sangrento e lamacento trecho de quase certa morte. Esta é a terra de ninguém. Contra tal poder letal exercido por ambos os lados, avançar apenas alguns metros parece nada menos que um milagre. Passar por cima das trincheiras parecia mais um suicídio do que uma operação militar organizada. Romper a terra de ninguém seria crucial para vencer a guerra para qualquer um dos lados. Acontece que a arma que os britânicos encontrariam para fazer isso era o tanque. Como os inimigos do grande Hannibal, que 2000 anos antes usou elefantes de guerra para aterrorizar seus inimigos, os alemães devem ter ficado horrorizados com esses carros blindados avançando implacavelmente em direção a eles, independentemente do fogo de metralhadora ou arame farpado. A partir daquele momento, os tanques se tornaram uma parte vital de todas as operações principais e as façanhas desses Golias blindados se tornariam lendárias. Uma história em particular destaca tanto as grandes vantagens da guerra blindada quanto os grandes perigos. É uma história de heroísmo, dedicação e sacrifício, mas acima de tudo, é uma história do espírito humano diante de probabilidades aparentemente impossíveis. Esta é a história da luta de uma tripulação de tanque para sobreviver enquanto se encontravam presos em seu veículo em terra de ninguém. Bem-vindo às guerras do mundo. (1917) foi crucial para o esforço de guerra dos aliados, à medida que uma nova onda de ofensivas de verão na Reino da Bélgica e na França se aproximava. Por um lado, os Estados Unidos haviam abandonado sua neutralidade e enviado a Força Expedicionária Americana para se juntar à luta na frente ocidental. No entanto, em contrapartida a isso, houve a Revolução de Fevereiro na Federação Russa, que resultou na deposição do czar do poder e deixou o país em um limbo político. Havia também uma crescente insatisfação entre as fileiras francesas, levando a motins e recusas de retornar às trincheiras, essas sendo silenciosamente abafadas pelas autoridades francesas para não alarmar seus aliados. Finalmente, houve a retomada da guerra submarina e restrita pela Marinha do Kaiser, e eles infligiram danos significativos nas linhas de suprimento da América do Norte para Reino Unido e a Europa Ocidental. Na Reino da Bélgica, o Marechal de Campo Douglas Haig, que comandava a Força Expedicionária Britânica, decidiu que o exército britânico deveria lançar uma ofensiva importante contra os alemães antes que influências externas afetassem sua capacidade de fazê-lo. Desde 1914, as tropas britânicas e alemãs travaram uma campanha sangrenta, lutando pelo controle do saliente de Ypres, agora nas mãos dos alemães, que criou uma protuberância na linha de frente para o oeste. Haig estava determinado a eliminar a protuberância. O plano de Haig previa um ataque preliminar na Cordilheira de Messines contra o flanco sul alemão, a fim de forçá-los a comprometer suas reservas, podendo ser destruídas em batalhas futuras. Esta parte da ofensiva foi realizada em 7 de junho de 1917 e provou ser um total sucesso. Encorajado por isso, Haig autorizou uma ofensiva total na tentativa de expulsar os alemães do saliente em um golpe decisivo. Mas entre os comandantes britânicos havia alguma apreensão sobre este plano. O saliente de Ypres compreendia grandes áreas de pântano, que provavelmente se transformariam em lamaçais e pântanos, após o esperado bombardeio de artilharia prolongado para enfraquecer o inimigo. Isso tornaria qualquer avanço lento e difícil e daria aos alemães tempo para se reorganizar e contra-atacar. Haig, no entanto, não se deixaria dissuadir e ordenou que a ofensiva avançasse. Ao informar o primeiro-ministro britânico, David Lloyd George, e seu gabinete na operação, ele garantiu a eles que o moral alemão estava tão baixo e as tropas tão exaustas, eles desmoronariam sob o peso de um ataque total. Lloyd George inicialmente hesitou, mas o almirante da Marinha Real, John Jellicoe, deu seu apoio, afirmando que,
A menos que os exércitos britânico e belga pudessem recapturar os portos belgas usados pelos submarinos alemães para estrangular o transporte britânico, então o país não seria capaz de continuar a guerra, além de 12 meses. Haig prometeu sangrar a Alemanha até secar a mão de obra em 6. Lloyd George deu sua bênção relutantemente. No entanto, do outro lado das linhas de frente, os alemães suspeitaram que uma ofensiva estava prestes a começar e adivinharam corretamente a intenção de Haig de repelir o saliente de Ypres. Isso só foi confirmado por um bombardeio de 2 semanas pela artilharia britânica, o que deu aos alemães um aviso suficiente de que a ofensiva estava chegando. 4,5 milhões de projéteis foram disparados contra as posições alemãs antes do ataque britânico em 31 de julho de 1917, iniciando a Terceira Batalha de Ypres, mais comumente conhecida como a Batalha de Passchendaele, como previsto. O bombardeio transformou o campo de batalha em um lugar úmido, lamacento e agora um inferno encharcado de sangue. O chefe de inteligência de Haig, general João Charteris, expressou sua frustração com Haig, que não ouviu os avisos anteriores quando escreveu o seguinte: "Cada riacho está inchado e o solo é um atoleiro. Se não fosse pelos registros dos anos anteriores que nos alertaram, pareceria como se a providência tivesse se declarado contra nós." Houve muitos momentos infernais na história da guerra humana, mas Passchendaele pode ser contada entre as absolutamente piores. Este lugar era o inferno na Terra, e é onde nossa história é ambientada. Donald Hickling Richardson nasceu em Nottingham, em 1893, filho de Arthur Richardson, que além de ser um merceeiro, também foi um deputado eleito do Partido Liberal Trabalhista. Como muitos jovens, Donald Richardson se viu envolvido nos brutais e sangrentos combates na Europa quando o continente foi incendiado em 1914. Isso, apesar de seu pai ser um forte opositor à guerra, recebendo uma comissão em 1915 como tenente. Dentro de um ano, ele se voluntariou para transferir para o crescente número de regimentos reais de tanques que estavam se formando. Eventualmente, o agora capitão Richardson se encontrou como comandante de seção do Batalhão F, usando o tanque F-41 de série 2329 como transporte pessoal. Ele e seus homens apelidaram o tanque de Frei Bentos, em referência ao popular produto de carne enlatada que seu pai vendia na loja da família, algo que ele comparou à experiência de homens andando em um tanque. O Frei Bentos era um tanque Marcos IV, apresentando várias melhorias sobre os modelos anteriores. Sendo uma variante chamada masculina, ele estava formidavelmente armado com 2 armas de 6 libras e 2 metralhadoras Lewis fixadas ao lado do tanque. Os tanques da frente ocidental demandavam tripulações maiores que os veículos blindados de guerras subsequentes. Geralmente, o Frei Bentos possuía uma equipe de 8 homens, nomeadamente o segundo-tenente George Hill, sargento Misson, e artilheiros, Guilherme Morri, Ernesto Hayton, Frederico Arthurs Percy Budd, Thiago Bingley e Ernesto Brady. Com Richardson também comandando o avanço, isso trouxe a tripulação para 9. Eles vieram de várias origens, mas estavam unidos na formação das entranhas da besta de metal que estava prestes a ser desencadeada sobre o inimigo. A incrível história deles começou na manhã de 22 de agosto de 1917. Os alemães estavam mantendo posições em e ao redor de uma posição elevada no tipicamente militar, soando Colina 35. A Colina 35 oferecia aos alemães uma vista soberba da área circundante. E foi daqui que um grande contra-ataque foi organizado contra os britânicos em 31 de julho. Negar seu uso adicional pelos alemães era, portanto, um grande objetivo para os britânicos. Às 445 horas, o Frei Bentos e outros 3 tanques começaram a avançar em direção ao seu primeiro objetivo, a fazenda, some no flanco sul do Morro 35, que os alemães haviam fortificado. O ataque de tanque foi em resposta a várias investidas de infantaria fracassadas na posição alemã. Tal era o poder defensivo mantido lá, arando através do terreno lamacento a raramente mais de 5 km por hora, a força alemã estacionada lá teve muito tempo para perceber que o jogo acabou quando viram 4 Golias de metal avançando sobre eles, impervios ao seu fogo de metralhadora que se mostrou tão mortal para a infantaria britânica.
Após uma troca de tiros animada entre os dois lados, os alemães, sob pressão dos tanques, 6 libras de armas, recuaram para sua linha defensiva principal, onde se prepararam para enfrentar a armadura britânica. Continuando seu avanço, a tripulação do Frei Bentos e de outros 3 tanques começou a receber um fogo muito pesado das posições alemãs, incluindo balas perfurantes de armadura que os alemães desenvolveram para combater tanques britânicos. Contra essas balas, mesmo a armadura mais espessa do Marcos IV não garantia proteção, e os interiores dos tanques começaram a se fragmentar e faiscar devido a impactos de alta potência. Alguns homens começaram a se ferir levemente, mas os tanques continuaram avançando contra a linha alemã. Por volta das 545 horas, os artilheiros e Richardson a bordo do Frei Bentos sentiram o tanque se mover de maneira anormal. O tenente Hill, ao dirigir, foi atingido no pescoço, porém sobreviveu. O sargento Misson relatou o ocorrido posteriormente. Entramos em um lugar muito profundo e macio, e entramos de lado. E justo naquele momento, o Sr. Hill caiu para trás de seu assento. O capitão Richardson socorreu-o, mas ele estava preso a controles, e antes do motorista agir, ela capotou totalmente. A tripulação do Frei Bentos agora estava presa a poucos metros das posições alemãs, seu tanque incapaz de se mover. Os alemães pressionaram a tripulação britânica, que não pôde usar as armas potentes do tanque para repeli-los devido à posição angular do tanque. Portanto, eles recorreram às suas armas pessoais para revidar. Ficar preso era sempre uma possibilidade, e os tanques estavam equipados com vigas de desatolamento que podiam ser colocadas sob as esteiras para permitir que eles se movessem. Contudo, eles só podiam ser transportados no teto. Mesmo sob intenso fogo, os tanques... O capitão Richardson decidiu deixar a proteção do Frei Bentos e tentar recuperar as vigas, mas ele foi repelido pelo intenso fogo inimigo. Logo, o sargento Misson e o atirador Brad tentaram recuperá-los. O sargento Misson relatou o ocorrido. Eu saí da porta do sponson direito para colocar em um lado do equipamento de desatolamento, mas ouvi balas atingindo o tanque e vi alguns Boche a cerca de 30 jardas disparando contra mim. Entrei novamente. Brad saiu para me ajudar. Foi atingido e caiu ao lado do tanque que afundava. Arthur disse que ele estava morto. Continuamos atirando e matamos vários dos Boche perto do tanque. Esperávamos que a infantaria chegasse a qualquer momento. Seguindo na esteira dos tanques estavam os 8 Degree Highlanders de Seaford e os 7º Highlanders de Cameron. Então eles se sentiram tranquilizados de que o apoio logo viria. Mas nunca veio. As defesas alemãs eram simplesmente muito fortes. A infantaria foi repelida, assim como seus tanques de acompanhamento, deixando as 8 equipes sobreviventes abandonadas sozinhas e muitas delas com ferimentos. Durante o dia, resistiram a tentativas ocasionais dos alemães de matá-los e tomar seu tanque. A tecnologia de tanques alemã era extremamente inconfiável nesse período. Portanto, capturar tanques britânicos e usá-los contra seus antigos proprietários era uma alta prioridade. Como se isso já não fosse suficientemente estressante para os homens presos, logo perceberam que parte do fogo recebido estava vindo de trás deles. Parecia que os britânicos, observando os alemães ao redor do tanque, presumiram que a tripulação morreu e ele foi capturado. Teme que os alemães possam usá-lo contra eles. Atiradores britânicos agora tentavam eliminar a tripulação dentro, enquanto tentavam combater os verdadeiros alemães. Uma reviravolta verdadeiramente cruel na história. Sem um rádio para contatar as tropas britânicas e pedir para pararem de atirar, Richard sabia que a única maneira de eles pararem suas próprias tropas de atirar era alguém sair do tanque e tentar voltar para as linhas britânicas. O intrépido sargento Misson se voluntariou para realizar essa missão extraordinariamente perigosa, onde ele teria que enfrentar o desafio de atiradores britânicos e alemães enquanto rastejava pelo território de ninguém. Em seu relatório, o sargento Misson explicou: "O capitão Richardson me disse para voltar e avisar a infantaria para não atirar em nós, pois mais cedo ou mais tarde teríamos que sair do tanque. Todos estávamos endurecendo devido a ferimentos. Saí pela porta do patamar direito e rastejei até a infantaria. Eram os gordões. Parei lá por cerca de 1 hora esperando que os outros viessem. Ouvi tiros, como se o Boche atirasse em pessoas saindo do tanque. Continuei olhando e então vi o que pensei serem 2 oficiais voltando para a minha direita traseira. Pensei que fossem o capitão Richardson e o Sr. Hill, e fui atrás deles, mas os perdi no terreno irregular e a infantaria não pôde me dizer nada sobre eles. Richardson havia ficado no tanque com os demais,
e colocou trapos brancos nas escotilhas traseiras, desesperado para avisar AOS e atiradores britânicos sobre as tropas amigas dentro. Conforme o dia passava, a temperatura dentro do tanque começava a subir sob o sol de verão belga. Geralmente chega a 30 graus Celsius ou 86 Fahrenheit. Tendo água, rações e munição, Richardson optou por manter o tanque até que as forças britânicas pudessem lançar outra ofensiva e tomar a colina ou, alternativamente, até que fossem superados e mortos. Com o anoitecer chegando, não parecia haver nenhum sinal de reforços chegando a eles, apesar dos intensos combates ocorrendo ao redor de sua posição. É como se zombasse ainda mais dos homens. A temperatura à noite despencou, deixando os homens do tanque congelando dentro dos limites metálicos de seu tanque encalhado, excluindo o óbvio perigo físico. Mal se pode imaginar a dificuldade psicológica que eles estavam suportando quando o primeiro dia terminou sem nenhuma esperança clara de resgate à vista. No entanto, as tropas britânicas juraram continuar lutando. Abaixados em seu tanque encalhado, o ar noturno levava os sons da batalha para longe e amplamente para Richardson, e seus homens ouvirem nas primeiras horas de 23 de agosto era fonte tanto de alívio quanto de apreensão. Por um lado, eles sabiam que ainda havia a chance de resgate, mas por outro lado, os alemães ainda resistiam aos ataques britânicos. Por volta das 130 horas, os homens do Black Watch do exército britânico lançaram uma ofensiva contra as posições alemãs, mas isso falhou e resultou em mais de 50 baixas, e um projétil alemão por sorte demoliu seu quartel-general de campo, causando confusão e desordem. Após uma noite nervosa, o sol começou a surgir sobre a paisagem encharcada e cheia de crateras. E os alemães, que se tornaram mais audaciosos, começaram a avançar em direção às linhas britânicas e em direção ao Frei Bentos encalhado. Agora efetivamente operando uma casamata fixa, Richardson e seus homens usaram todas as armas que tinham para repelir os alemães, que consideravam este único tanque encalhado um obstáculo quase impossível de superar. Cada ataque que tentaram foi ferozmente repelido pelos teimosos soldados britânicos que sabiam que, se dessem menos do que tudo que tinham, cairiam. O capitão Richardson recordava com orgulho dos seus homens cumprindo seus deveres, mesmo com várias lesões recebidas. Mas ele questionava a duração da resistência deles. O tenente Hill estava em uma condição especialmente ruim, e isso, juntamente com a quantidade finita de comida, água e munição colocavam eles em uma contagem regressiva. Após mais um meio-dia tortuosamente quente dentro do tanque, pareceu uma eternidade antes do sol começar a se pôr novamente, e os homens do tanque maltratados foram forçados a enfrentar a perspectiva de mais uma noite no veículo abandonado. Richardson admitiu que havia considerado a possibilidade de recuar durante a noite, mas optou por resistir um pouco mais na esperança de um bem-sucedido ataque britânico tomar a colina. A chegada da escuridão trouxe uma pausa nos combates, mas Richardson disse que podia sentir que algo não estava certo. De repente, o interior do tanque começou a fazer barulhos de clang e thud, que ele acreditava serem tropas inimigas no telhado, e Richardson suspeitou que os alemães estavam mudando de tática, possivelmente querendo começar incêndios para fumaçá-los. A tripulação do tanque entrou em ação, abrindo escotilhas para disparar suas pistolas e rifles e manuseando suas metralhadoras Lewis. Na luta desesperada subsequente, um soldado alemão jogou uma granada de mão no tanque, mas incrivelmente, as tropas britânicas conseguiram se agitar e jogá-la de volta para fora, milissegundos antes de detonar. Os alemães logo começaram a recuar, levando seus feridos consigo. O Frei Bentos havia repelido mais um ataque, mas foi por pouco. Os alemães agora começaram a atirar no tanque encalhado com munição perfurante de sua posição à frente do Frei Bentos. Os homens do tanque buscaram o máximo de proteção possível dentro dele, tentando colocar o máximo de metal entre eles e o casco externo. Mas com o início do terceiro dia, Richardson teve que admitir que a situação estava se tornando desesperadora. A proteção do Frei Bentos estava sendo gradualmente reduzida. A tripulação estava exausta. Apesar de permitir que se revezassem para dormir, os suprimentos estavam baixos. Para repor seus suprimentos de água, eles drenaram a água suja do radiador do tanque, tomando apenas alguns goles para saciar a sede.
Se alguém no tanque ponderou a possibilidade de se render a AOS alemães, nunca admitiram isso. Mas provavelmente a rendição provavelmente não era uma opção. O chão ao redor do Frei Bentos agora estava cheio de cadáveres de tropas alemãs que eles haviam matado. E os atiradores alemães e operadores de rifles perfurantes de armaduras pareciam determinados a matar todos eles em vingança. Depois de mais um dia de combate esporádico que se transformou em uma noite relativamente tranquila, Richardson decidiu que eles agora haviam cumprido mais do que o dever que se esperava deles, e começou a emitir instruções sobre como eles finalmente deveriam abandonar o Frei Bentos. Por volta das 2100 horas do dia, 24 de agosto, quando as armas ao redor se calaram em grande parte, um a um, os homens abriram as escotilhas de seu tanque e silenciosa e cuidadosamente começaram a rastejar por um quarto de milha de terra de ninguém, uma distância que deve ter parecido uma eternidade. O tempo todo se perguntando se um atirador alemão de olhos aguçados poderia vê-los se movendo na escuridão. Ao alcançar as linhas britânicas, foram acolhidos por soldados de infantaria surpresos e felizes, inspirados pela sua coragem e determinação em meio aos horrores da batalha que vinham travando. No dia seguinte, tropas alemãs foram observadas examinando o Frei Bentos. Possivelmente estavam conferindo se o tanque transformado em fortaleza estava realmente desativado. Possivelmente coletavam informações ou recolhiam troféus de guerra. Ou talvez eles apenas quisessem ver o veículo que lhes causou tanta dificuldade insuportável por mais de 60 horas. A posição heróica tomada por Richardson e seus homens não passou despercebida pelos generais que concederam a cada um deles medalhas por sua bravura e dedicação ao dever. Tanto Richardson quanto Hill receberam a Cruz Militar, enquanto o sargento Misson e o atirador Murray receberam a Medalha de Conduta Distinta. Os membros restantes da tripulação receberam a Medalha Militar. Esta coleção de medalhas fez da tripulação do Frei Bentos a tripulação de tanque mais condecorada da guerra. Infelizmente, nunca encontraram o corpo do artilheiro Ernesto Brady, tendo sido perdido no campo de batalha de Passchendaele. Ele, no entanto, é homenageado no Memorial Tiny Cot, perto de sua queda, tentando receber as vigas de desatolamento quando o tanque ficou preso pela primeira vez. Infelizmente, o artilheiro Percy Budd também não sobreviveu à guerra, sendo morto em ação em 25 de agosto de 1918 com apenas 22 anos. O capitão Richardson retornaria à ação e eventualmente foi promovido a major. Naturalmente, ele ganhou outro tanque e, orgulhosamente emblasonado em seu casco, estava o apelido Frei Bentos II. E aí você tem uma das infinitas histórias do inferno na Terra em Passchendaele. Por favor, comente abaixo com suas impressões e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.